Bom dia, terceirão extensivo. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Tranquilo? Espero que vocês estejam bem. Galerinha, vamos lá para mais uma aulinha aí. Continuando, né, fenômenos ondulatórios. A diferença é que os fenômenos ondulatórios que a gente trabalhou na última aula eram refração e reflexão. Coisa que a gente já estava cansado de trabalhar na óptica. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre fenômenos ondulatórios diferentes daqueles que a gente já trabalhou, como por exemplo a difração, a ressonância, certo? A gente vai ver também, né, mais para frente, interferência, vai ver polarização. Vamos ver vários outros fenômenos ondulatórios aí que a gente ainda não discutiu, né, na parte de óptica. Então vai ficar exclusivo para essa parte de ondas. Aí, desses novos fenômenos ondulatórios, nós vamos ter a parte 1 e a parte 2, tá? Para o extensivo, a parte 1 é o módulo 18, a parte 2 é o módulo 19. Para o terceirão, né, a gente vai ter a módulo 9, parte 2 e módulo 9, parte 3, ok? Então esse módulo 9 aí, para a galera do terceirão, é um módulo mais alongado, aí, por isso que justamente a gente vai dividir ele em 3 partes, tranquilo? Bom, mas vamos lá então. As respectivas páginas, né, estão dispostas aqui para vocês. E agora a gente vai começar com um princípio conhecido como princípio de Huygens, que vai ser muito importante para a gente entender, por exemplo, o que é uma difração. Coisa que eu comentei com vocês na nossa primeira aula de óptica, quando eu falei da natureza da luz. Eu falei que um dos experimentos, né, que mostrou o comportamento ondulatório da luz era o experimento da difração na fenda dupla de Thomas Young. Então, é um experimento que justamente, né, mostrou o comportamento ondulatório da luz, que era um princípio aí, que era uma ideia de Huygens, que Huygens defendia. Então, claro que o princípio de Huygens vai estar associado às ondas no geral. Então, o que Huygens nos diz, né? Ele diz que cada ponto de uma frente de onda pode ser considerado como uma fonte de uma pequena onda que se propaga em todas as direções, com velocidade igual à velocidade de propagação da onda. Então, basicamente, é como se cada ponto de uma frente de onda fosse responsável por continuar propagando aquela onda. Então, se a gente imaginar aqui, né, uma onda plana, né, se propagando aqui, ó, na horizontal, tá? É uma onda plana vertical, mas a sua propagação é na horizontal. Ela tem esses pontos aqui, ó, o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria, né, essa de A até B seria uma frente de onda. O que vai acontecer? Essa frente de onda é responsável pela continuação da propagação da onda. Como assim? É como se cada pontinho dessa onda aqui fosse uma nova fonte de onda que emitisse ondas circulares aqui, né, como eu estou mostrando para vocês, para todas as direções. Só que, claro, né, a junção aí desses vários pontinhos são círculozinhos bem pequenos que vai continuar uma propagação de uma onda praticamente plana posteriormente. Mas basicamente o que eu estou dizendo é que para a continuação da propagação dessa onda, cada frente de onda aqui precisa se comportar como uma nova fonte. É meio que tipo aquele efeito dominó, onde você empurra o primeiro dominó, então a fonte dessa vibração seria o teu dedo, mas a próxima vibração, no caso, esse primeiro dominó empurrar o segundo, depende desse cara que caiu, desse dominó. Então ele se comportaria como uma nova fonte para empurrar o dominó da frente. E assim sucessivamente, como nessa cena aqui né, do filme V de Vingança. Então nós temos aqui, ó, o efeito dominó, onde o primeiro dominó é empurrado pela fonte, de fato, dessa perturbação, e todos os outros é como se cada dominó à frente se comportasse como uma nova fonte de onda, como um novo impulso. Esse é o princípio de Huygens. Ele nos diz que cada pedaço dessa onda ele é meio que independente, se comporta como uma nova fonte de onda. Ah, Fernando, mas onde é que isso vai chegar? Isso aqui, galera, vai chegar quando a gente estiver falando de obstáculos. Quando você coloca um obstáculo na frente de uma onda, ela tem uma característica de conseguir contornar esse obstáculo.
e talvez, né, emitir essa onda, transmitir essa energia em pontos que ela não deveria transmitir, porque ela consegue contornar esse obstáculo. Mas aí a gente vai ver quais são as condições para isso acontecer, tá? Mas então, basicamente, galera, quando a gente fala aí, né, de contornar obstáculos, a gente está falando de uma grandeza física conhecida como difração. Então nós temos aqui a difração. É um fenômeno que acontece quando uma onda encontra um obstáculo, contornando este obstáculo ou atravessando uma fenda, que é quando o obstáculo ele tem um espaçamento entre ele, né? Por exemplo, né, quando você tem aqui, ó, a superfície de um lago aí, até mesmo no mar, você tem ondas se propagando. Percebe que aqui, ó, eu tenho um obstáculo e eu tenho uma leve fenda nesse obstáculo. O que acontece? Bom, esperaria-se, né, que essa onda se propagasse nessa faixa aqui do obstáculo. Mas como cada ponto dessa onda se comporta como uma nova fonte, nós teremos uma fonte de onda circular. E aí a gente pode ter propagação de energia até mesmo nessas regiões aqui, ó, na diagonal do obstáculo, que era onde, né, no caso, essa fenda não estaria propagando, né? Imagina que você tivesse, por exemplo, passando aqui bolinhas de tinta, né, dando tiros, e aqui atrás você tivesse um anteparo. Esses tiros, né, que não, eles bateriam aqui onde tem um obstáculo e passariam apenas nessa região, né? Você sujaria apenas essa região aqui. Como a gente tem uma onda, você vai ter ela se propagando em toda a região, inclusive regiões mais largas que a distância dessa fenda aqui. Isso aqui é a difração. Um exemplo, né, numa fenda. Outro exemplo é também... Só fiz a limpeza aqui, ó. Outro exemplo é também quando você conversa com alguém, né, através de um muro, por exemplo, ou através de uma porta, né? A porta aberta ali funcionaria como uma fenda, ou o muro funcionaria como um obstáculo. Aí o que acontece? Essa pessoa aqui que está falando, ela está gerando uma perturbação do som, né? Essa perturbação se propaga, chega aqui no muro, né? Ela vai refletir uma boa parte, mas aqui em cima, como tem espaço, como tem ar, eu vou conseguir contornar esse obstáculo e inclusive fazer vibrar pontos que chegam até o ouvido da pessoa, porque cada ponto dessa frente de onda se comporta como uma nova onda emissora, pelo princípio de Huygens. Tranquilo? Então, a ideia, né, de que as ondas conseguem contornar obstáculos e fendas. Claro que aqui a gente tem que começar a entender um pouco, né, de qual é a condição que essa difração vai acontecer. Porque aqui eu falei do som contornando esse muro. A pessoa escuta o outro que está aqui do lado. Mas eu não falei, por exemplo, na luz contornando esse obstáculo. E a luz também é uma onda, né? Por que eu escuto a pessoa, mas não a enxergo? Por que o som consegue difratar nessa fenda, mas não a luz? Porque existe uma condição para a difração acontecer, tá? Essa difração só vai acontecer se o tamanho desse obstáculo ou fenda for muito pequeno. E quando eu falo pequeno, concorda comigo que é um conceito relativo, né? Bom, em relação ao quê? O que é algo pequeno? A gente tem que dar uma comparação. E para uma onda, para você comparar medidas aí, né, de tamanhos, comprimentos, a gente sempre vai comparar com o seu comprimento de onda. Então, pequeno em relação ao quê? Ao comprimento de onda daquela onda específica que você está analisando. Então, quando o tamanho da fenda for da ordem, né, do comprimento, da ordem de grandeza ou menor do que o comprimento de onda dessa onda, aí a gente tem o fenômeno da difração acontecendo. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, ó, nós temos uma fenda muito grande, né? Então aqui você tem um certo comprimento de onda, que é esse cara aqui, ó,
Isso aqui é o lambda, né? E tu concorda comigo que o tamanho da fenda é muito maior, né? Ou maior do que o comprimento dessa onda. Então aqui você não vai ter aquele efeito da difração acentuada, né? Que ela vai sair se propagando nessas direções aqui. Não, ela tem um comportamento praticamente de uma onda plana como era antes. Agora, se você tiver uma fenda com um tamanho mais reduzido, mais próximo, né, do que seria o comprimento dessa onda, mais próximo, quanto menor, melhor é a difração, tá? Aí você vai ter a difração acentuada, aí você já vai começar a ter propagações em direções em que não se esperaria, né, para essa fenda. Aqui, essa aqui é uma direção que se espera para a fenda, que não está acontecendo a difração. Agora aqui, percebe que a fenda ela esperaria uma propagação nessa direção aqui, ó. Percebe que eu já tenho uma difração acontecendo aqui, propagando para outras, né? Contornando esse obstáculo. Bom, eu apaguei as minhas anotações ali, porque eu fui analisar o meu desenho e achei ele um pouco obsceno depois. Mas, continuando, galera. A ideia é que a difração ela irá acontecer quando o comprimento, o tamanho do teu obstáculo ou da fenda é próximo ao comprimento de onda dessa onda, ou menor, tá? Se for menor, mais acentuada vai ser a sua difração. E aí agora entra aquela explicação do porquê que o som difrata num muro e a luz não. Então, se a gente pegar aqui, ó, peguei um comprimento de onda de uma determinada onda sonora, é na faixa ali dos metros, tá, galera? 1 metro, 2 metros, depende da frequência que tu estiver analisando do som, mas vai ser na faixa dos metros. Quando eu pego o comprimento de onda da luz visível, é na faixa de 10 na menos 7 metros. Ou seja, este obstáculo aqui, ele é gigante comparado a 10 na menos 7 metros. Então aqui não vai ter difração para a luz. Agora, para o som, um muro aí de 1, 2, 3 metros, na faixa dos metros, está razoavelmente na mesma ordem de grandeza do comprimento de onda do som. Então aqui você vai começar a ter uma difração para o som e não uma difração para a luz. Para você começar a difratar a luz, tem que pegar coisas no tamanho aí de uma espessura de um fio de cabelo, menores ainda. Por isso que é tão difícil você perceber esse caráter ondulatório da luz. Por isso que o experimento, né, de Young, que comprovou esse comportamento da luz, difratando a luz pela primeira vez numa fenda dupla, mostrou pra gente aí essa ideia de Huygens, né, da luz se comportando como onda. Mas claro que a gente tem situações que a luz se comporta como partícula, como eu discuti com vocês aí lá mais no começo do ano, beleza? Bom, beleza. Difração, fechou. Vamos falar de polarização. O que é, né? O ato de você polarizar uma onda. Quem aí já ouviu falar em óculos com lentes polarizadas, ou os polaroides no geral, né? Os polarizadores. Vamos ver aqui como é que funciona. Polarização, basicamente, ele é o fenômeno no qual uma onda transversal só vai poder oscilar em uma única direção após ela ser polarizada. O que isso significa? Quando tu pega uma onda transversal, né? Uma onda transversal é aquela onda que ela vibra perpendicularmente à sua direção de propagação. Então, peguei aqui a luz, que é um exemplo de onda transversal. Ela vibra aí perpendicularmente à direção de propagação, então ela está propagando para frente. E ela vibra em todas as direções. Em todas essas direções que estão representadas aqui nessa imagem, ó, para cima, para baixo, para esquerda, para direita, na diagonal, na outra diagonal, em todas as direções. O ato de polarizar essa onda é você passar ela por alguma coisa que faça essa polarização, que eu vou mostrar para vocês o que pode ser, tá? E permitir a vibração numa única direção. No caso aqui, eu peguei todas as direções de vibração, que seria a vertical, diagonal, não sei o que, matei elas e deixei vibrar apenas na horizontal. A única direção de vibração é na horizontal. Para você fazer isso, boa parte dessa intensidade luminosa ela é absorvida, ela é perdida nesse ato da polarização. Por isso que óculos escuros, eles precisam ser polarizados. Porque a ideia de um óculos escuro é diminuir a intensidade da luz que chega até os seus olhos.
Então, ele não pode só escurecer. Esses óculos de camelô têm um problema que ele só escurece, mas a intensidade que chega no teu olho é muito grande ainda. E aí, tá escurecido, a tua pupila ela dilata e aí vai direto aquela radiação solar toda na sua retina, e isso pode queimar a sua retina e gerar problemas de visão com o tempo. Óculos polarizados, né, óculos de óptica confiáveis, eles têm um polarizador. Isso torna ele um pouco mais caro. Então, tu não vai pagar 30 pila num óculos com lente boa, tá, galera? Então, esses óculos melhores aí, eles têm a polarização e aí eles, pelo fato de permitirem apenas uma única direção de vibração, né, da onda eletromagnética que chega até o teu olho, boa parte dessa energia, metade dela, para ser mais preciso, é absorvida pelo polarizador. Beleza? Então a polarização é permitir, né? É você ter uma onda não polarizada que vibra em todas as direções e deixar com que apenas uma única direção vibre. Beleza? Aqui eu dei um exemplo, ó, de uma onda, por exemplo, numa corda. Imagina que você tem uma onda numa corda, você está vibrando essa corda verticalmente e aí você passa ela por uma fresta, né? Uma cerca, sei lá, que tem um espaço vertical. Beleza, você está polarizando apenas na vertical, está deixando passar vibrações apenas na vertical. Se por algum momento você fizesse vibrações circulares nessa corda, toda a vibração horizontal iria bater nessa fenda e você iria perder essa energia da vibração horizontal, passando apenas vibração na vertical. Então aqui é um exemplo, ó, de você estar vibrando horizontalmente uma corda, passando por uma fresta vertical. E aí, toda a vibração horizontal, ela vai bater nessa fresta e você vai perder, e vai acabar não passando nada. Mas por que é um fenômeno exclusivo para ondas transversais, né? Porque se você pegasse um exemplo aqui, ó, de uma onda mecânica longitudinal, se você pegar e tentar passar essa vibração longitudinal numa fresta ou em alguma coisa assim, tu não vai conseguir nunca matar a vibração. E outra, se você mata a vibração, você mata também a propagação, porque lembra que uma onda longitudinal, ela vibra na mesma direção que ela se propaga. Então você matar a vibração, você mata também a propagação da onda, e aí ela acaba sumindo, você perde a onda. Então não tem como você polarizar ondas longitudinais. Por isso que só vai existir luz polarizada e não som polarizado. O som é uma onda longitudinal, não é possível de ser polarizado. Beleza? Bom, mais uma aplicação disso, né, no dia a dia. Será que a gente vê isso no nosso cotidiano? Sim, galera aí que frequentadores de cinema, né? Temos o cinema 3D. O que é o cinema 3D? O cinema 3D é uma tentativa, né, de gerar uma imagem com noção de profundidade. Mas para isso funcionar, você precisa colocar um óculos especial. O que é uma merda para quem usa óculos mesmo, tem que colocar óculos em cima de óculos, fica tudo torto lá, o negócio embaça. Mas isso aí é a vida pra gente aí que usa óculos. As pessoas que não usam óculos só colocam aquele óculos 3D que eles falam, né? E tem a noção de profundidade. Mas eu tenho certeza que você aí já alguma vez olhou para a tela sem o óculos 3D. Só para ver como é que é. Tipo, se eu tirar isso aqui, como é que fica? E olhou para a tela sem o óculos. Se você tirar o óculos 3D, o que tu vai ver são duas imagens, uma sobre a outra, e daí fica tudo meio borrado. Tu não consegue nem ler a legenda, nem nada, fica tudo borrado. Quando você coloca o óculos, a imagem fica nítida e te dá uma noção de profundidade. Como é que isso funciona? Lá na tela, você vai ter dois tipos de imagem formados, né, por luzes já polarizadas. Então lá na tela tu já tem luz polarizada. Eu exemplifiquei aqui pela cor azul, a luz que é já polarizada na horizontal, e vermelho, a luz que é polarizada na vertical, certo? E se você tiver, por exemplo, um óculos 3D, você vai ver que ele tem um lado de uma cor, o outro lado de outra cor, justamente para representar que são polaroides, polarizadores diferentes. Em um lado, você vai ter um polarizador que só permite a passagem de luz na vertical. Ou seja, toda e qualquer vibração horizontal ou em outra direção é absorvida.
No outro lado, você tem apenas a luz que vibra, né? Só permite a luz que vibra na horizontal. Ou seja, ele absorve toda a vibração vertical. Então, se eu pegar o lado esquerdo aqui, toda a luz azul que eu representei aqui para vocês, ela é absorvida. E só vai chegar no teu olho esquerdo a luz, no caso a imagem vermelha. Então, o teu olho esquerdo enxerga uma imagem. O teu olho direito só vai enxergar a luz que vibra na horizontal. Ou seja, toda a luz vertical, a vermelha, é absorvida, somente a luz que eu representei pela setinha azul, tá? Não que essas sejam as cores, tá, galera? Mas a luz que eu representei pela setinha azul vai passar, somente a luz que vibra na horizontal. Ou seja, no teu olho direito, forma a outra imagem. O nosso cérebro, uma coisa fantástica, ele consegue fazer o quê? Ele coloca ele junta essas duas imagens, né? E dá a noção da profundidade. Então você tem a formação de uma imagem no olho esquerdo, da outra imagem no olho direito, o nosso cérebro faz a junção dessas coisas e nos dá uma noção de profundidade. Por isso que quando você coloca o óculos, você tem a noção de profundidade. Sem o óculos, você fica com as duas imagens ao mesmo tempo, o que fica tudo bugado e estranho. Beleza? Então, cinema 3D também funciona. Até é legal de se fazer aí quando, né, terminar essa pandemia aí, vocês voltarem a marcar aquele cineminha com crush. Pega ali, vai no cinema, objetivo científico, tá? Esquece o encontro. Puxa o óculos do teu parceiro, da tua parceira, e coloca um óculos de frente para o outro, só que invertido. O que tu vai fazer? Tu vai colocar aqui na frente, ó. Deixa eu mostrar para vocês o que vocês vão fazer na próxima vez que vocês forem no cinema 3D. Tu vai colocar aqui na frente o óculos, só que de maneira invertida, tá? Então, vai estar aqui a parte do nariz, aqui de ponta cabeça. Aí você vai fazer assim. Por quê? Colocando de maneira invertida, você vai colocar o lado, né, azul na frente do lado vermelho. Então, esse lado aqui que tem o polarizador na horizontal, na frente do lado vermelho, e o lado vermelho na frente do lado azul. Porque o que vai acontecer? Essa luz aqui só vai permitir a passagem, né? Esse primeiro polarizador só vai permitir a passagem da luz horizontal. Então, do primeiro Polaroid só vai passar a luz horizontal. No segundo Polaroid só passa a luz vertical, o que não vai ser nada. Então vai chegar aqui no teu olho, vai ficar bem escuro. Se fosse perfeita a polarização, ficaria preto total, mas vai ficar bem escuro. Desse lado aqui também, né? Só vai permitir a passagem de luz vertical no primeiro polarizador, então só passa a vermelha. Chega aqui no segundo polarizador, você só passa a azul, só que como só vai ter vermelha, também vai ficar tudo escuro. E aí não chega luz nenhuma atrás do teu olho. Não vai dar para ver o filme dessa forma, mas como eu disse, é só com um objetivo científico. Não é para assistir o filme todo assim. Só aqueles trailers chato que tu come a pipoca inteira, faz isso aí no comecinho, vai ser bem legal. Mas, continuando, eu disse que eu ia mostrar para vocês formas, né, de polarizar a luz. Então assim, eu quero que vocês se atentem mais às formas em si. A gente não vai entrar em tantos detalhes, porque alguns desses detalhes são extremamente complexos, tá? Então, a primeira forma de polarizar a luz é por dicroísmo, que é o quê? Alguns materiais, tipo alguns plásticos ou coisa assim, eles vão ter moléculas que têm uma orientação, uma direção preferencial. Então, alguns plásticos esticados, que é o que compõe ali o material das lentes dos óculos escuros, esses polaroids aí do óculos 3D, é o polaroid num total. Então, quando você tem aí um plástico esticado com moléculas numa direção preferencial, essas moléculas elas vão absorver energia nessa direção. Então, imagina que você tem um polaroid com moléculas que têm a vibração vertical. O que isso significa? Elas vão absorver essa energia vertical e vão permitir, né, a passagem apenas da luz horizontal. Então, aqui só vai passar luz horizontal. A da vertical é absorvida por essa direção preferencial de vibração das moléculas. Então aqui você vai polarizar por absorção no fim das contas, tá? Que é o dicroísmo que a gente chama. Outro tipo de polarização é por refração, né? Na verdade é pela reflexão relacionada à refração. Como assim? Vocês lembram lá
que toda luz, né, que refrata tem uma parte que reflete. Essa parte que reflete pode ser polarizada, desde que ela siga uma condição, que é a condição de Brewster, coisa que já foi comentada uma vez numa questãozinha do Enem, tá? Então, quando uma luz não polarizada incide numa superfície de separação de dois meios, ela vai refratar, como vocês já sabem, só que se ela incidir num ângulo que o seu raio refratado forme 90 graus com o refletido, esse cara que é refletido aqui vai ser polarizado. Aí esse ângulo de incidência é conhecido como ângulo de Brewster, que é o ângulo cuja refração acontece formando 90 graus com o raio refletido. Então é possível você polarizar por reflexão. No caso, a reflexão associada a essa refração, a essa condição de Brewster. Beleza? Por último, mas não menos importante, dá para polarizar também por dupla refração. Essa aqui já é um pouquinho mais complexa, tá? Mas isso aqui vai acontecer em materiais que são birrefringentes, que eles apresentam aí dois índices de refração, como o mica, quartzo, calcita, e aí você vai formar aí um negócio chamado prisma de Nicol. E aí, como você tem, né, birrefringência, ele vai ter meio que um índice de refração para cada direção. Então, vai ter um índice de refração vertical e um índice de refração horizontal. Isso vai fazer com que a luz natural, ao incidir nesse prisma de Nicol, ela sofra desvios diferentes de acordo com a sua vibração. A vibração horizontal vai ter um determinado desvio, a vibração vertical vai ter outro desvio. Assim você consegue separar a vibração vertical da horizontal. E aí você ganha, basicamente, raios de luz, né, polarizados. Você ganha luz polarizada por dupla refração. Uma refração na entrada e uma refração na saída. Beleza? Então isso aqui é mais para apresentar para vocês formas, né, que a gente tem para polarizar a luz, só como um conhecimento a mais, tá? Tu não precisa ficar que nem um maluco estudando prisma de Nicol, materiais birrefringentes, que é uma coisa muito complexa, que se aprende mais mesmo em engenharia de materiais e coisa do gênero, beleza? Bom, mas eu vou fazer uma questãozinha aqui para vocês, então, da IFSU, lá do Rio Grande do Sul, que é uma questãozinha meio geral sobre fenômenos ondulatórios, tá? E ela fala o seguinte: considerando o estudo de ondas e os fenômenos ondulatórios, analise as afirmações a seguir. Então vamos lá. Primeira afirmativa aqui, ó. Ele fala o seguinte: no fenômeno da reflexão das ondas, então que a gente viu na aula passada, o ângulo formado entre o raio de onda incidente e a reta normal à superfície é sempre igual ao ângulo formado entre o raio de onda refletido e a reta normal à superfície. Galera, verdadeira. Inclusive, isso aqui é a segunda lei da reflexão, né? Então, perfeita afirmativa 1 aqui. A 2. No fenômeno da refração, a onda passa de um meio para o outro, mas sua velocidade não se altera, o que faz com que seu comprimento de onda permaneça o mesmo. Galera, falso, né? Porque o fenômeno da refração, ele é caracterizado justamente pela mudança da velocidade, né? Então, falsa essa 2 aqui, viajou legal a questão nessa afirmativa. A afirmativa 3 diz o seguinte: no fenômeno da difração, as ondas têm a capacidade de contornar obstáculos ou fendas. Perfeito. É exatamente isso que é, né, a difração. Vale reforçar que isso só vai acontecer se o tamanho do obstáculo ou da fenda for menor ou aproximadamente ali no mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da onda, né? Mas ele não falou nada sobre isso, só está certo o fato que é essa capacidade de contornar obstáculos. Quarta e última, fala que no fenômeno da polarização das ondas, a direção de vibração é perpendicular à direção de propagação e ocorre com ondas longitudinais. Tava indo tudo muito bem, né, galera? Mas falhou no final,
Porque quem tem a direção de vibração perpendicular à direção de propagação são ondas transversais, que são justamente o único tipo de onda que a gente consegue polarizar, beleza? Então estão corretas as afirmativas 1 e 3. Tranquilo, pessoas? Bom, para a gente fechar aqui então com chave de ouro, eu vou falar sobre o último fenômeno ondulatório dessa aula, que é a ressonância, beleza? Então, a ressonância, ela está muito associada à transmissão de energia por frequências parecidas de vibração. Como assim? Todo corpo, todo material tem uma frequência natural de vibração. Quer saber qual é a frequência natural dele? Bate naquele corpo, faz ele vibrar. Vai sair um som característico, né? Se tu pegar uma corda de um violão que está afinadinha, tu vai tocar ela, ela vai ter a sua vibração natural. Que como você afinou, aí dá para fazer música com essas cordas aí se você tocar com uma certa harmonia. Mas todo material tem uma vibração. Eu pego aqui essa garrafa, eu bato nela, ó. Ela emite um som. Esse som é uma frequência natural de vibração dessa garrafa com essa quantidade de água que ela tem ali. Se você pegar uma fonte externa e fazer essa fonte externa vibrar numa frequência que é próxima ou igual à frequência natural de vibração de um outro corpo, de algum objeto, esse objeto ele vai começar a receber energia dessa fonte por ressonância. Só pelo fato deles estarem numa mesma frequência, essa garrafa vai cada vez vibrar mais. Isso aqui eu deixei um link de um vídeo para vocês. Acontece quando a pessoa quer, por exemplo, quebrar uma taça no grito. Isso é possível, desde que você consiga gritar, né? Ou cantarolar numa frequência constante e igual à frequência natural de vibração dessa taça. Então aqui é um vídeo que mostra o Thiago Bianchi pegando uma taça. O que ele faz? Ele dá um cutucão na taça e escuta o padrão natural de vibração dela. E aí ele tenta imitar esse padrão. Quando ele chega numa frequência que é bem próxima à frequência de vibração da taça, o canudinho que está ali dentro começa a tripidar que nem um maluco, e aí a taça começa a vibrar. Se ele manter isso por um tempo, a taça vai vibrar cada vez mais, com mais amplitude, até que ela não vai aguentar, né? Ela não tem elasticidade suficiente, e ela pode quebrar. Nesse vídeo, já vou dar spoiler, ela quebra. Beleza? Mas o fenômeno da ressonância, ele é isso. Ele é o fenômeno, então, que acontece quando um sistema físico recebe energia por meio de excitações de frequência igual a uma de suas frequências naturais de vibração. Assim, o sistema físico passa a vibrar com amplitudes cada vez maiores. Isso acontece, por exemplo, algo muito parecido com isso, nas moléculas de água, quando você coloca algo no micro-ondas. As moléculas de água têm uma faixa aí de frequência, elas vibram com uma frequência natural de 2,4 GHz mais ou menos, que é a faixa de ondas eletromagnéticas das micro-ondas. Então o teu aparelho de micro-ondas, o que ele faz? Ele emite uma onda eletromagnética cuja frequência é igual à frequência natural de vibração das moléculas de água. Isso vai fazer com que a água, por ressonância, comece a ter as suas moléculas cada vez vibrando mais e mais, até que vai aumentando a agitação dessas moléculas, aumentando a amplitude, e aí vocês sabem que aumentar o grau de agitação das moléculas corresponde a aumentar a temperatura do sistema. Então o micro-ondas, ele seleciona o material que vai aquecer pelo aquele material que tem água e o que não tem água, porque está associado a um fenômeno físico aí de ressonância. A ressonância, ela também está presente, por exemplo, nas construções aí, pontes, né? Você quer evitar que essa ressonância aconteça. Por exemplo, se passa um pelotão de soldados marchando juntos numa frequência de vibração, e se acontecer dessa frequência da marcha deles ser igual à frequência natural de vibração de uma ponte, eles podem derrubar a ponte mais facilmente do que se passar uma frota de caminhões, porque eles vão fazer a ponte vibrar cada vez mais.
Pontes pêncil como essa daqui, né, que são mais molengonas, tem uma frequência de vibração que às vezes até o vento nela pode gerar ressonância e fazer ela começar a vibrar cada vez mais e pode derrubar a ponte se for, claro, né, uma estrutura aí não muito bem planejada, beleza? Outra situação que está associada com ressonância é o simples ato de você balançar uma criança num balanço normal. O balanço, o que é? Tu pega aquele balanço, puxa e solta. Tu concorda comigo que ele tem uma frequência natural de vibração? Ele vai e volta num certo tempo ali, faz tantas oscilações no tempo. Como é que tu faz para cada vez aumentar mais a amplitude de vibração? Tu tem que ir empurrando, mas tu não pode empurrar de qualquer jeito, né? Tu tem que empurrar no timing da vibração. Então, veio o balanço, foi, tu empurra. Veio o balanço, foi, tu empurra. Se tu tentar empurrar ele todo aleatório, ele vai perder a ressonância e tu não consegue transmitir energia. Imagina, tu começa a empurrar a criança quando o balanço está voltando. Tu tá fora de frequência. Tu só vai fazer o sistema perder energia e não ganhar. Tu não transfere energia para ele, que é o objetivo. Então, um simples ato de balançar uma criança num brinquedinho ali de parquinho, você tem uma situação física que é a situação da ressonância. Tranquilo, galera. Para quem toca, né, violão e coisa assim, já ouviu falar no diapasão. O diapasão ele é um instrumento que serve, né, ele emite um som bem bonitinho. Tem um diapasão, por exemplo, um Lá 440 Hz, ele emite um Lá bem perfeitinho. E aí você usa o diapasão para afinar o violão. Como assim? Tu bate o diapasão e aproxima do teu violão. A quinta corda do violão ela tem que estar emitindo um Lá, naquela mesma frequência do diapasão. Se você aproximar o diapasão e a quinta corda começar a vibrar junto com ele, significa que ela está afinada, que ela tem a frequência natural de vibração igual à do diapasão, que é como deveria ser. Se ela não vibrar por ressonância, tu tem que apertar ou soltar a tarraxa até que ela comece a vibrar. Aí, quem toca violão aí sabe que se você afinar a quinta corda, todas as outras você também consegue afinar aí de ouvido ou tentando pegar a ideia de ressonância. Beleza? Então, galera, é isso aí a nossa primeira aulinha de fenômenos ondulatórios aí diferenciados. Terceirão aí, deixei questõezinhas selecionadas na apostila, extensivo também, mas claro, como de costume, listinha no Estudos. Tranquilo? Rapaziada, um abraço para vocês e até mais.